Esse material é revisão de geradores, capacitores. Olá, muito boa tarde, aqui é o professor Henrique Letaif, do curso Lógica Online. Essa é uma revisão do material de geradores, capacitores, geradores, receptores e capacitores voltados para o vestibular e também para o macro da Universidade do Estado do Amazonas. Esse material um adendo às nossas listas de exercícios e é material de revisão. Por favor, anotem tudo detalhadamente e vamos começar a nossa aula agora, nesse momento. Já. Ele fala o seguinte aqui. Questão 779. Ele fala o seguinte. Dispõe-se de duas pilhas idênticas para acender lâmpadas, cujas resistências elétricas são representadas genericamente por R. Essas pilhas, aqui as pilhas que ele está falando, né? Pilha 1, pilha 2. Oi, Letícia, boa tarde, tudo bem? Tá, pilha 1. Oi, Letícia, boa tarde, como é que a senhora está, tudo bem? Gripada. Não, só tá, como é que se fala? Está dando foco aqui no... Só tem nós dois por enquanto, já estou começando a gravação. Aí ele fala o seguinte aqui. Ele fala o seguinte aqui: duas pilhas elétricas para acender lâmpadas cujas resistências são representadas genericamente por R. E essas pilhas podem ser associadas em série, conforme mostra a figura, ou em paralelo, como mostra a figura B. O gráfico mostra a potência útil dissipada. A potência dissipada por cada uma das associações em função da resistência R da lâmpada que compõe o circuito externo. Muito bem, vamos lá. Se a resistência elétrica da lâmpada for igual a 1, qual das duas associações deve ser utilizada para produzir a maior... Cadê? Para produzir o maior brilho da lâmpada. Interessante, né? Como a lâmpada tem apenas um on, seria por aqui, né? Então, o que significa isso daqui? Significa que está nesse ponto aqui, olha. Aqui eu vou ter maior potência útil dentro dessa forma. Esse gráfico aqui, ele está perguntando, ele quer saber qual dessas duas associações deve ser utilizado. Estando ali no paralelo, né? A maior parte possível com respeito a paralelo. Então, letra A resistência tem que ser o quê? Paralela. Por quê? Porque nesse caso, eu vou ter a maior potência útil. Para cada um, né? Que ele está perguntando. Letra B. Desejando que o brilho da lâmpada seja o mesmo em qualquer das duas associações em que ela for ligada, selecione entre os valores apresentados no gráfico o valor da resistência elétrica da lâmpada que atenda a essa condição. Neste caso aqui, quando a gente tem uma resistência que ele está falando de 2 ohms, deixa eu verificar aqui. Ele quer saber, entre os valores apresentados no gráfico, o valor da resistência elétrica da lâmpada que atenda a essa condição. O maior brilho possível. O maior brilho possível dessa lâmpada vai ser onde? Tome só um pequeno cuidado mesmo. Quando eu tenho o que nós chamamos de lâmpada em paralelo, significa que a DDP delas é igual e a intensidade de corrente elétrica, nós temos a DDP delas é igual e a resistência, a intensidade de corrente elétrica é a mesma. Como cada uma são dois, como cada uma é um, tem que ser em que ponto? Tem que ser no ponto de 2 ohm, porque no ponto de 2 ohm você tem as potências úteis são iguais.
Meu querido Enzo, como é que você está? Tudo bem? Continuando aqui. Questão 781, ele fala o seguinte: relacionando os elementos indicados abaixo, a ordem numérica de cima para baixo é galvanômetro, fusível, condutor ômico, amperímetro e voltímetro. Ele quer saber o que significa cada um. Beleza. Número 1. Interrompe a passagem de corrente elétrica pelo efeito Joule. Isso é fusível, tá bom? O fusível é um metal, normalmente de baixo ponto de fusão e ebulição, que quando passa uma corrente elétrica acima do que ele suporta, ele muda de fase, interrompendo a corrente elétrica. Normalmente utilizamos fusíveis, pode ser, por exemplo, fico lembrando no quadro elétrico, são fusíveis magnéticos, mas a ideia é sempre essa. Depois que eu ultrapasso determinado limite, ele desarma o disjuntor. É fusível o nome daquilo, né? Letra a segunda. Possui grande resistência interna. É o voltímetro, tá bom? O voltímetro tem uma resistência interna extremamente alta. Na verdade, o voltímetro ideal tem resistência infinita. Por que ele tem resistência infinita? Porque a intensidade de corrente elétrica nele que vai passar vai ser zero. 3. Possui resistência constante, independente da diferença de potencial. Isso é um resistor ômico, né? Ou condutor ômico. Isso aqui é um material. Não esqueça que, por exemplo, você tem um fio de cobre. Por que você utiliza tanto fio de cobre na parte da rede elétrica? Porque o fio de cobre ele tem resistência constante em toda a sua extensão. Não importa qual potencial tu joga no fio de cobre, dependendo, lógico, da área da seção transversal dele, a resistência sempre vai ser a mesma. Por isso que utiliza fio de cobre, não de outros metais. O ideal é que fosse fio metais mais nobres, mas seria muito, muito caro. Mostra a presença de corrente elétrica. Olha, o que mede a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica que a gente fala, deixa eu ver aqui, mostra a presença de corrente elétrica. Mas o que mostra a presença de corrente elétrica é o galvanômetro, né? Se ele disse para medir a intensidade de corrente elétrica, nós diríamos que seria o amperímetro, né? Número 4, possui pequena resistência interna. Olha, quem tem resistência interna pequena é o amperímetro, né? Porque o amperímetro, ele tem que ter resistência teoricamente nula. Porque ele tem resistência nula, a DDP dele vai ser a mesma do resistor que ele está associado. Então, a resposta certa seria 4. A sequência de relações aqui, qual vai ser? Vai ser 2, 5, 3, 1 e 4. Só um minuto, rapidinho. Tá ok. No final da aula vai ficar tudo gravado, tá bom? Dá uma olhada depois. Resposta certa qual vai ser? Vai ser a letra A. Querido Enzo, como é que você está? Me falaram, rapaz, que você está pintando o cabelo, é verdade não, né? Letícia, teu microfone está funcionando? Sim. Como você está, minha querida amiga? Fico muito feliz que você tenha participado da nossa aula hoje. Olha, que aparentemente todo mundo, fora vocês dois, é claro, decidiram fugir. Parece Eu que o pessoal achei não que tu gosta de gravava física. Eu pensei que... e depois eles viram. Eu também faço isso, só que eles descobriram que podem ver depois, aí eles estão fugindo. Mas é porque é física. Ontem estava até animado. Você foi química? Ontem foi matemática, geometria analítica. Por isso. Bora lá. Questão 782. Dois resistores, um de resistência R igual a 2 ohm e outro de resistência R' igual a 5 ohm, estão ligados, conforme mostra a figura a seguir. Eu tenho aqui, olha, interessante esse bicho aqui. Eu tenho um gerador aqui. Deixa eu apagar isso aqui para colocar negócio bem. Enzo, Letícia, vocês estão conseguindo me ouvir bem e enxergar bem? Você sabe que hoje tem que deixar o celular em pé, né? Um pouco, né? Uhum. Tranquilo, né, Enzo? Boa, beleza aqui. Então ele fala o seguinte aqui: considere o voltímetro ideal, legal.
Então a resistência do voltímetro é infinita, né? Entre os pontos A e B, mantém-se uma diferença de potencial igual a 14 volts. Calcule a indicação do voltímetro. O voltímetro, conforme a gente já está vendo aqui, ele está bem aqui, tá bom? E está ligado para esse ponto. Então, a indicação, o que, que eu sei do voltímetro? Eu sei que a resistência do voltímetro vale zero e a intensidade que passa por ele, quanto que é? Vale necessariamente zero, porque é um voltímetro ideal. O que significa isso? Significa que para a gente calcular quanto que vale a intensidade de corrente elétrica, a gente pode fazer o cálculo direto. A gente pode dizer que I é igual a φ dividido pelo somatório das resistências. Então, essa intensidade de corrente elétrica aqui do voltímetro vai ser igual a quanto? Não esqueça que a pergunta do problema é qual é a diferença de potencial. Para isso, eu vou usar a equação do gerador. A equação do gerador é U igual a resistência multiplicado pela intensidade de corrente elétrica. Resistência que passa, que está ligada, associada ao voltímetro. Mas isso a gente vê depois. Passo número 1, tem que descobrir quanto que vale essa intensidade de corrente elétrica. Quanto que vale essa φ? Vale 14 volts, dividido pelo somatório das resistências. Isso aqui está em série, obviamente, vai ficar 2 mais 5. Isso aqui vai ficar 14 dividido por 7, isso aqui vai ficar igual a 2 ampere. Agora, quanto que vale a DDP? A DDP do voltímetro, lembre-se que quando eu tenho resistores em paralelo, a DDP deste resistor é igual a DDP desse resistor. Portanto, se eu calcular U igual a R vezes I, onde R é a resistência desse resistor associada ao voltímetro, eu vou conseguir descobrir a DDP. A intensidade é 2, portanto, essa DDP é igual a 10 volts. Gostei dessa questão. 783. O que ele fala aqui? Considere o circuito simples abaixo representado com os valores indicados. Eu tenho uma FEM aqui de 40 volts, tenho resistência 1 de 6 ohm, resistência 3 de 4 ohm, e tem uma resistência 2 ali de 10 ohm. E esse ponto MN que não estão ligados ainda, né? Muito bem. Então, qual é a pergunta do problema? Ligando os pontos M e N, um amperímetro ideal, e a seguir substituindo por um voltímetro ideal, suas indicações serão quanto mesmo dele? No primeiro exercício, no primeiro caso aqui, ele está colocando um amperímetro aqui. Colocando aqui o amperímetro é bem simples, né? Porque o que acontece aqui é que quando a intensidade de corrente elétrica, lembra-se aqui do polo negativo, que é o polo positivo, a intensidade de corrente elétrica vem exatamente nesse sentido. Então, quando chegar aqui, essa corrente elétrica vem para cá e divide, né, para cá. Em 1, vamos chamar isso aqui de 1, e aqui e 2. Aqui é bem simples mesmo. Mas só que no amperímetro, quanto que vale a resistência do amperímetro? A resistência de um amperímetro vale zero, resistência nula. E, portanto, a corrente que passa aqui, esse 1 também vale zero. Tá, e daí? E daí que a gente pode calcular direto quanto que vale a intensidade de corrente elétrica, como se fosse um circuito em série, entendido assim, ó. Bem simples aqui. Então vai ficar como? I é igual a φ dividido pelo somatório de resistências. Uma palavra de cautela. Se nesse ponto aqui do circuito, deixa eu colocar, tem outra cor. Se nesse ponto aqui do circuito não está passando corrente elétrica, significa que, pelo menos a princípio, esse cara aqui não existe para a gente, tá bom? Então, quais são as resistências que eu tenho? Eu tenho só resistência de 6 ohm e de 4 ohm. Então, I vai ser igual a quanto? I vai ser igual a φ. A φ vale quanto, meu Deus? 40. Dividido pelo somatório das resistências, que é 6 mais 4, 10. Essa intensidade de corrente elétrica do circuito, que é a intensidade medida pelo amperímetro, vai ser igual a quanto? 40 dividido por 10, essa intensidade é igual a 4 ampere. Beleza. Isso é um amperímetro, né? E o voltímetro? Deixa eu apagar tudo isso que eu fiz aqui agora.
Tá, liguei o voltímetro aqui. Então, se eu ligar um voltímetro aqui, o que acontece? No voltímetro ideal, a resistência do voltímetro ela é infinita. O que significa isso? Que, de novo, não passa corrente. Não haverá passagem de corrente nele. Não tem passagem de corrente nele. O que significa isso? Quando a intensidade de corrente elétrica chegar aqui nesse nó, ela continuará passando por esse resistor. Lembre-se que o voltímetro ele apenas vai medir a DDP do sistema, não vai participar dele. Uma explicação grosseira que fica mais fácil de lembrar. Dito isso, podemos colocar assim. Não esquece que agora tem um circuito em série, né? Vai ficar quanto? Intensidade igual a quanto? U dividido pelo somatório de resistência. Passo número 1. Eu vou descobrir quanto que vale a intensidade de corrente elétrica do sistema, que vai estar um pouco diferente. A FEM vale quanto? A FEM vale 40 volts, dividido pela somatória de resistências, que agora 6 mais 10 mais 4. Esse vai ficar 40 dividido por 20. Esse aqui vai ser igual a 2 amperes. Para descobrir quanto que vale a DDP que passa nesse voltímetro, é só jogar a fórmula, né? U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. A DDP que passa no voltímetro vai ser a resistência do resistor associado ao voltímetro, que é 10, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que passa por ele, que é 2. Então, essa DDP do voltímetro vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20 volts. No circuito apresentado a seguir, deseja-se medir o valor da resistência R. Para isso, dispomos de um voltímetro e um amperímetro. Para que as medidas sejam efetuadas corretamente, o voltímetro e o amperímetro devem ser ligados onde? A pergunta do problema é: deseja-se medir o valor da resistência R. O valor da resistência R se refere a essa resistência aqui. Se eu colocar algum equipamento nessa posição, que eu vou chamar agora de posição 2, tem que ser o equipamento que está em série com o resistor. Portanto, tem que ser o equipamento que vai... Lembre-se que a intensidade de corrente elétrica vai entrar aqui, a mesma intensidade que vai passar por ele vai ser a mesma do resistor, porque em circuitos em série, a intensidade de corrente elétrica é a mesma. Portanto, na posição 2, eu colocaria, para começo de conversa, o amperímetro. Beleza. Colocaria o amperímetro. E na próxima, o que ele quer medir também? Ele quer medir também o amperímetro e o voltímetro. O que mede o voltímetro? O voltímetro mede a voltagem. E todo voltímetro tem que ser ligado em paralelo com o resistor que você quer medir. Para ser ligado em paralelo, tem que ficar aqui nessa posição. Seria essa posição aqui. Nesse caso, se colocasse um amperímetro aqui, ele ficaria em paralelo com o resistor de cima, e, portanto, a gente conseguiria medir a DDP dele. Portanto, o 3 tem que ser o quê? O voltímetro. Moleza, não é verdade? Querido Vini, como é que você está, meu irmão? Tudo de boa? Vini, como é que você está, querido? Tudo de boa? Opa, de boa, Henrique. Sabe? Graças a Deus. Então é essa, né? No caso, qual seria a ordem? Seria 2 e a... Aliás, o voltímetro e o amperímetro, né? Então tem que ser 3 e 2, respectivamente. Resposta certa seria a letra C. Muito legal. Questão 785. No circuito representado no esquema abaixo... Só um minuto. No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores de 12 ohm. Deixa eu colocar isso daqui, tá bom?
12 ohm. 12 ohm. Aqui 12 ohm. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro em volts e a leitura do voltímetro é igual a quanto? O voltímetro está em paralelo com esses resistores, tá bom? Isso aqui não significa nada. Apenas está dizendo que ele está ligado em paralelo com o resistor 2. Não se preocupe. Significa o quê? Significa que esses dois resistores estão em série. Dois resistores em série do mesmo tipo é produto dividido pela soma, é óbvio. Mas é mais fácil lembrar que quando tem resistores iguais, resistores em paralelo iguais, basta dividir pelo total. Deixa eu desenhar esse circuito aqui embaixo para vocês entenderem como é que eu estou visualizando ele exatamente. O que acontece aqui é o seguinte. Aqui eu tenho um amperímetro, que é 36 volts, claro. Como está em paralelo aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 6 ohm. E aqui o voltímetro, em paralelo com esse resistor, porque é assim que funcionam eles. Aqui tem um resistor de 12 ohm, que não fez nada, né? Eu finalmente termino o circuito aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Dito isso, dá para a gente calcular quanto que vale a intensidade de corrente elétrica, né? Bem simples mesmo, vai ficar como? Vai ficar... Intensidade de corrente elétrica é igual a φ dividido pelo somatório das resistências. Intensidade de corrente elétrica, que vai ser a intensidade lida pelo amperímetro, vai ser a φ, que é 36, dividido pelo somatório da resistência, que é 12 mais 6, vai dar 18. Isso aqui vai ser igual a 2 amperes. E no voltímetro, lembra que eu falei várias vezes, o voltímetro, ele mede a DDP do resistor que está em paralelo com ele. De novo, o voltímetro mede a DDP do resistor que está em paralelo com ele. Como eu sei que não passa corrente elétrica no voltímetro, significa que se aqui for 2 amperes, aqui nesse rapaz também vai passar 2 amperes. Portanto, U é igual a R vezes I, onde esse U vai ser a DDP medida pelo voltímetro. Esse U vai ser igual a quanto? Quanto que é a resistência? A resistência que passa por ele é 6, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que é 2. Essa DDP vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 volts. Então, a DDP que ele está procurando, a pergunta do problema é qual DDP, qual é a intensidade de corrente elétrica medida pelo amperímetro? É 2 amperes, claro. E quanto que é a leitura do voltímetro em volts? Está aqui. Então, vai ser 2 amperes e 12 volts. Resposta certa é a letra C, de cachorro. Vini, tu tem cara de palmeirense, Vini. É verdade, é? Isso aí é fake news. Isso aí é fake news. Flamengo. Qual é o time? Flamengo. Flamengo, rapaz. É, rubro-negro aqui, rapaz. É, melhor do mundo. Já vamos lá, continuando daqui. Vocês já se perguntaram por que, Letícia, tu já se perguntou por que os passarinhos, eles não pegam choque? O passarinho pequeno, né? Ele não pega choque quando fica no fio, Sim. já viu? Ai! Deu grito aí, rapaz. Foi mal. Vini, Enzo, para ter choque tem que passar a corrente elétrica no rio, tá? Mas é uma verdade, uma física, né? Tem que passar a corrente elétrica completando o circuito, aqui entre ponto A e ponto B. E tem que ter uma distância entre o ponto A e o ponto B, que é chamada diferença de potencial. O passarinho, ele está aqui, até no negócio aqui, ele praticamente não tem espaço entre os pezinhos dele, você está entendendo? Então, não tem diferença de potencial entre os pés. Então, a corrente elétrica passa por ele, mas não completa o circuito. Não completa o circuito. É por isso que ele não pega choque, entendido?
Mas, obviamente, isso é válido no caso que a gente está falando aqui do passarinho, né? De um negócio bem pequenininho que consiga se prender de maneira perfeita no fio. Vocês, por exemplo, nunca viram um urubu pousando no fio elétrico. Porque ele é muito grande, ele não consegue fechar as garras dele completamente para não ter diferença de potencial. Não é que é legal? Então, bora dar uma olhada aqui nessa questão. É verdade. É verdade. Sabe como é que eles aprendem isso? Eu vi até o documentário. Um passarinho burro vai lá, morre, aí eles aprendem, assim, por observação. É interessante. Ele fala assim, 812 da PUC. Ocorre choque elétrico quando uma corrente atravessa um corpo de um ser vivo. Considere o circuito no qual um pássaro está apoiado com a lâmpada entre as suas patas. Situação 1. O pássaro tem resistência RP, resistência do pássaro, e a lâmpada RL, resistência da lâmpada. Está aqui uma bateria, que ele fala aqui, uma bateria de alta voltagem. Calcule a corrente que atravessa o pássaro. Letra A, se a chave estiver aberta. Olha, vamos falar. Deixa eu colocar aqui outra cor para ficar mais chique, tá bom? Se a chave S estiver aberta, o pássaro receberá choque? Não, não tem como, porque no caso o circuito está aberto. O circuito aberto significa que não completa a corrente elétrica no circuito. E não tem nem como o coitado do pássaro pegar choque. Então, o pássaro recebe choque? Não. Por que não? Porque nesse caso eu tenho um circuito aberto. Letra B. Se a chave S estiver fechada, se a chave F estiver fechada, o pássaro recebe um choque? Olha, se a chave S estiver fechada, existe uma corrente no circuito e existe uma DDP que passa através da lâmpada, ou seja, passa entre os pés do pássaro. Essa DDP produz uma intensidade de corrente elétrica, que pode ser dada pela fórmula U é igual a R, I é igual a U sobre R. Lembre-se, é a equação de a lei de Ohm, isso daqui. Então, claro, nesse caso assim, ele vai receber choque. Porque no circuito, agora, passa corrente. Vamos lá. Na situação 2, há um segundo pássaro, idêntico ao primeiro, apoiado no mesmo circuito. Calcule a corrente que atravessa o segundo pássaro. Vamos lá, agora temos que analisar esse pássaro aqui. Se a chave S estiver aberta, o segundo pássaro receberá um choque. A corrente elétrica só atravessa o circuito quando o circuito ele é fechado. Se alguma parte do circuito for aberta, como não tem ramos nesse circuito, significa que não completa a corrente nenhum desses pássaros. Por isso, não. Nenhum deles recebe choque. Por quê? Porque, de novo, eu tenho um circuito aberto. Letra D. Se a chave S estiver fechada, o segundo pássaro recebe um choque. Olha, isso aqui é uma coisa bem simples, tá bom? O nosso primeiro pássaro, ele recebeu choque lá porque ele está em cima da lâmpada abestada. E a lâmpada é uma resistência. E por ter resistência, ela vai ter uma intensidade de corrente elétrica diferente de zero, não vai ser potencial nulo, né, que a gente chama, né? Por outro lado, o segundo pássaro, ele está numa região que só tem o fio elétrico. E vamos dizer que o fio elétrico ele tem resistência nula, tá bom? Se ele tem resistência nula, significa que o pássaro, desde que não tem uma diferença de potencial entre os pés dele, significa que, mais uma vez, a corrente passa por ele, mas não completa o circuito no pássaro. Não completa o circuito no pássaro. Então, a pergunta é, o segundo pássaro, que o que está colocado aqui de vermelho, ele recebe choque nesse caso? Não, não recebe choque.
Por que que não recebe choque? Porque a corrente elétrica flui por esse pássaro, mas nenhuma intensidade de corrente elétrica atravessa o pássaro, porque não há uma diferença de potencial significativa. É óbvio que o pássaro, a gente, o urubu, tem uma resistência elétrica definida. Lembre-se, resistência é passagem de corrente elétrica. Mas no caso aqui, nessa situação, não tem como acontecer. Igual. Não é que legal essa questão? Essa questão eu gostei dela, achei bonitinha. Letícia, essa questão eu achei interessante, né? Vinícius, o que tu achou? Achei da hora. Vinícius, tu tem cara de deputado, olha, tu vai ser deputado no futuro, olha. Tá bom, então. 820. Uma pessoa dispõe de uma lâmpada incandescente de 120 volts e de 40 baterias de 3 volts. Poxa! Com esses componentes, monta o circuito nos quais usa a lâmpada. E, bom, ele quer que a gente analise tudo isso daqui, né? Com esses componentes, monta o circuito nos quais usa a lâmpada. E, número 1, apenas uma das baterias, 10 baterias associadas em série, 20 baterias associadas em paralelo, as 40 baterias associadas em paralelo, as 40 baterias associadas em série. Considerando que todos os dispositivos foram previamente testados e funcionam normalmente, a lâmpada acenderá em que circuito? Eu acho que todos vocês conhecem lanternas. Acho que todos vocês conhecem lanternas. As lanternas. Tem uma lâmpada aqui dentro, né, da lanterna. Digamos que seja uma lâmpada que precise de uma voltagem, digamos, de 12 volts. Uma hipótese aqui, 12 volts. Se você tem pilhas, porque bateria é isso? Pilhas são baterias de 3 volts. Você vai precisar de 1, 2, 3, 4 pilhas de 3 volts. Que somando eu vou dar 12, tá bom? É porque quando você coloca as baterias em série, a voltagem delas, elas ficam somando. Quando você coloca as pilhas em paralelo, como no carrinho, a voltagem é a mesma. A voltagem é a mesma. A vantagem é que ela vai durar mais tempo, porque ela vai consumir as duas baterias ao mesmo tempo. Uma pilha de uma lanterna dura menos tempo, claro, né? Vai ficando cada vez mais fraca. Então, como eu tenho pilhas de 3 volts, 40 delas, 40 vezes 3 vai dar 120 volts, a única maneira de eu fazer esse circuito ligar é colocando as baterias em série, 40 dessas baterias em série, associadas ao bendito do resistor dessa coisa aí, tá bom? Então, qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é em quais casos eu vou conseguir ligar essa lâmpada aí? Com apenas uma das baterias, nem com nojo. Eu preciso de 40 delas em série. 10 baterias associadas em série, nem com nojo. 20 baterias associadas em paralelo. Interessante, se eu tiver em paralelo, eu vou ter 20 baterias de 3 volts, a voltagem total vai ser de 3 volts, porque quando as baterias estão em paralelos, a voltagem delas é a voltagem nominal. Óbvio, como eu já falei anteriormente, se você colocar essas baterias em paralelo, elas vão durar mais tempo, elas vão ficar mais tempo sendo utilizadas, mas a voltagem vai ser menor. Então aqui não pode ser. As 40 baterias associadas em paralelo, é o que eu acabei de falar. Quando eu tenho baterias em paralelo, a voltagem delas é constante. Se eu coloco 40 baterias de 3 volts em paralelos, a voltagem total vai ser de 3 volts. Se eu coloco 40 baterias de 3 volts em série, o total é 40 vezes 3, que é 120 volts. Inclusive, essa é a última resposta do problema, né? Quando é que você vai ligar? As 40 baterias associadas em série. Consequentemente, a resposta certa é letra E. Mais fácil do que isso, só enganar mulher apaixonada, olha que é fácil.
Ficou claro aqui? Letícia, eu já te contei a piada do pastor e do jovem que ele convidou para o jantar? Já vou contar, já. Questão 828. Um gerador de resistência igual a 8 ohms é ligado por um fio de resistência 4 ohms a um receptor em série, a qual está um resistor de 20 ohms. O gerador tem uma fém de 500 volts e o receptor uma força contra-eletromotriz de 100 volts. Essa corrente vai ter intensidade igual a quanto? Isso aqui já é parecido com os casos de lei de Poulet, né, que a gente chama. Então vamos lá. Um gerador, a resistência do gerador é de 8 ohms, é ligado por um fio elétrico de resistência 4 ohms a um receptor com o qual está um resistor de 20 ohms. O gerador tem uma fém de 500 volts e o receptor uma força contra-eletromotriz de 100 volts. Ele quer saber quanto que vale a intensidade dessa corrente aqui. A intensidade dessa corrente é I, né? É bem simples. Aqui vale quanto I, aqui vale quanto I, e aqui no resistor vale quanto I também. Então vai ficar quanto? Não esquece que o sentido da corrente elétrica é sempre do gerador para o receptor. Então o sentido da corrente vai ser esse, tá bom? Aqui é polo negativo. Aqui é polo negativo, aqui é polo positivo, aqui é polo negativo, aqui é polo positivo, tá bom? Vamos começar. Eu estou começando aqui pelo gerador. Olha, estou entrando pelo polo negativo, tá? Menos 500, mais 8 vezes a intensidade da corrente elétrica que eu estou colocando, mais 4 vezes a intensidade de corrente elétrica. Estou entrando por aqui pelo receptor, mais 100 volts, mais os 20 amperes daqui, 20 vezes I. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tudo isso tem que ser igual a zero. A pergunta do problema é quanto que vale essa corrente dentro dele. É só agrupar os termos semelhantes. Isso aqui vai ficar quanto? 8i, 4i, 20i. 8 mais 4, 12. 12 mais 20 vai ficar igual a quanto? 32i. Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 500 mais 100. Isso aqui vai ser igual a menos 400. Passa para o outro lado, 400. I vai ser igual a quanto? Não sei. 400 dividido por 32. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 12,5 ampere. A gente vai fazer alguns exercícios agora, já voltados mais para isso, ou seja, a gente está juntando tudo que a gente aprendeu agora de geradores junto com receptores. 830. Continuando aqui. Ah, isso aqui é lindo, olha. Ele fala o seguinte, no circuito, a fém desse primeiro cara aqui é 2 volts e a fém do segundo é 4 volts. A resistência 1 vale 1 ohm, e a resistência 2 vale 2 ohm, e a resistência R vale 5 ohm. Calcule o valor da intensidade de corrente elétrica do circuito. Essa questão ela é muito interessante, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Eu tenho duas baterias aqui. A primeira bateria é uma fém de 2 volts, que ele está falando. E o segundo é uma bateria de 4 volts. Quando eu tenho desse jeito, quando eu tenho essas baterias, observe aqui que aqui é polo negativo, aqui é polo positivo.
aqui é polo negativo e aqui é polo positivo, você percebe que os dois estão meio que opostos. O que significa isso? Significa que um deles é gerador e outro deles é receptor. Como eu já falei, o gerador é o que tem DDP maior, claro, né? E é ele, o gerador, que vai decidir o sentido da corrente elétrica. No caso, significa que esse amigo aqui, deixa eu anotar aqui, por favor. No caso, esse aqui é o quê? Esse caso aqui é o gerador. E esse outro caso aqui vai ser o receptor. Portanto, qual vai ser o sentido da corrente? Será esse aqui. Sentido anti-horário. E a pergunta do problema é exatamente essa. Quanto que é o valor da intensidade da corrente elétrica do circuito? É bem simples. Não esquece que eu vou ler no sentido anti-horário, senhores, por favor. Eu vou começar aqui do ponto B, vou para o ponto C e vou terminar de novo no ponto B. Vai ser igual a quanto? Começa pelo negativo, tá bom? Menos 4 volts mais a resistência 2. Quanto que é a resistência 2? 2 ohm multiplicado pelo I, que eu não sei quanto que é. Olha, tá entrando agora na parte positiva. Mais a bateria 1, que vai ser nosso receptor, que é 2 volts, mais o resistor 1, que é 1, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica que passa por ele, que é sabe Deus, mais a resistência Arizona, que vale quanto? Vale 5. Tudo isso multiplicado por I, tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Equação de gerador bem simples, né? Nada muito complicado. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho 2i mais 5i, vai ficar quanto? 7i? 8i, na verdade, né? 2 mais 5 mais i, vai ficar quanto? 8i. Isso aqui vai ser igual a menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2 vai ser igual a menos 2, que passa para o outro lado, vai ser igual a 2. I vai ser igual a 2 dividido por 8. I vai ser igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25 ampere. É porque eu estava me concentrando muito em fazer essas questões com vocês, tanto pela prova do Enem, quanto pela prova da UEA. Porque nos dois casos, o que se pede desses exercícios é o básico do básico do básico. Nada muito complicado. O problema é esse, você tem que saber o que é o gerador, tem que saber o que é o receptor. Tem que verificar qual é o sentido da corrente elétrica, como é que ela se aplica. Isso aí é a base da atividade dos exercícios de vocês, tá bom? Bom, dito isso aqui, vamos continuar aqui. 833. Ele fala o seguinte: um automóvel, ele possui dois faróis dianteiros, equipados com lâmpadas idênticas de voltagem 12 volts e de potência igual a 48 watts. Elas são alimentadas por uma bateria de 12 volts e resistência interna desprezível. As duas lâmpadas estão ligadas em paralelo, na bateria do circuito, claro, conforme o esquema, e ele é protegido por um fusível de resistência desprezível. O fusível é especificado por o valor I0, o valor inicial de corrente dada em ampere, tal que se a corrente através dele ultrapassar esse bendito valor I, o fusível se queima, interrompendo o circuito. A pergunta do problema é, letra A corrente através do qual a corrente através de cada uma das lâmpadas, quando estiver acesa, ele quer saber quanto que vale a corrente elétrica, é bem simples mesmo. O menor valor possível da especificação I0 do fusível, para que ele não se queime nesse circuito.
todo circuito ele tem um limite de carga, né? Por exemplo, presta atenção. Rapidinho, desculpa, eu não sei como é que eu coloquei, eu coloquei diferente de configuração hoje. Eu sei que vocês estão vendo a minha página. Vocês estão me olhando? Vocês estão vendo a câmera do lado de vocês? Tá bom. Olhem para mim, por favor. Digamos que essas lâmpadas, eu ainda vou calcular potência igual a U, potência igual a vou descobrir quanto que vale a intensidade de corrente elétrica nesse caso. Vamos fingir, né, que essa intensidade seja, sei lá, 10 amperes. Então essa é a intensidade necessária para que a lâmpada ela funcione. Eu vou colocar um resistor de fusível igual, por exemplo, a 11 amperes, entendeu? Um pouquinho acima. Por quê? Porque o fusível ele tem que ficar numa especificação, numa intensidade de corrente elétrica que ele aguente um pouco superior à intensidade de corrente elétrica mínima necessária para esse circuito colocar. Porque se ultrapassar aquele valor, ele queima e não queima as lâmpadas. Esse é o objetivo dele, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa letra A é eu descobrir quanto que vale a intensidade da corrente elétrica que passa nessas lâmpadas. É bem fácil. Potência é igual a U multiplicado pelo I. Pui. A potência dessas lâmpadas é igual a quanto? 48 watts. A DDP delas vai ter que funcionar de 12. A intensidade é I. A intensidade vai ser igual a 48 dividido por 12. Vai ficar 48 dividido por 12. Isso aqui vai ser igual a 4 amperes. Legal, bacana. O que significa isso? Que a intensidade de corrente elétrica aqui tem que ser quanto? Aqui passa 4 amperes. E aqui quanto? Passa 4 amperes. Porque é isso que vai ter que dividir entre esses dois. A intensidade de corrente elétrica que vai passar por aqui. Então, o que significa isso? Significa que esse fusível, no mínimo, tem que aguentar passar a intensidade de corrente elétrica total. E quanto que é essa intensidade de corrente elétrica total? Não esquece que quando a intensidade de corrente elétrica sai, é a soma, né? 4 mais 4 vai ficar quanto? 8 amperes. Então aqui tem que ser quanto? 8 amperes. Esse fusível, no mínimo, ele tem que aguentar quanto? Ele tem que aguentar 8 amperes. Então, qual é a primeira resposta? Letra A. Qual é a corrente através das lâmpadas? Vai ter que ser de 4 amperes, cada lâmpada. O menor valor possível para esse fusível. Olha, no mínimo tem que ser de 8 amperes, tá bom? Um pouquinho acima, na verdade, né? Um pouquinho acima, mas a pergunta do problema é ideal. Ele quer saber, teoricamente, quanto que ele vai ser, quanto que ele deveria aguentar. No caso, como tem um circuito em paralelo, tem um nó nesse ponto aqui, ele vai dividir a corrente. 4 mais 4 vai ficar 8 amperes. Então, o nosso fusível tem que ser um fusível de 8 amperes. Ficou clara a relação? Muito legal, não é verdade? É uma palavra de cautela. Quando vocês forem fazer serviço na casa de vocês de corrente elétrica, tem que ser com um eletricista bom, sabe? Porque eu já vi absurdos mesmo. Até teve gente tentando fazer besteira lá do próprio Lógica. Ele fala assim, eu vou colocar um resistor aqui bem alto para aguentar muita corrente. Eu falei, não tem um pingo de sentido isso. Se tu colocar um fusível de intensidade alta, significa que pode entrar uma intensidade altíssima aqui no local e queimar tudo antes que esse fusível dispare. O objetivo dele é permitir a passagem o suficiente para os equipamentos funcionarem e qualquer coisa acima disso, ele desliga. Se você coloca um resistor potente demais, de que vai adiantar? Vai proteger o quê? Você está entendendo a relação, a ideia? Deixa eu verificar aqui. Próximo agora. Questão 836. Ei, Vini? Oi. Eu tô querendo levar a minha esposa numa festa clandestina. Tu conhece alguma aí? Mano, tô ligado nos bailão não, velho. Mas se eu arranjar uma, eu te falo. Letícia, tu tem algum jogo que tu gosta, que tu fica em casa jogando, fazendo alguma coisa assim? Forró não vale, tá, Letícia? Paciência. Paciência era um jogo, antes de existir Google,
Vocês não sabem que teve uma época na vida que não existia Google, a gente jogava no computador quando não tinha internet, entendeu? Já 836. Ele fala o seguinte aqui. No circuito apresentado na figura, estão representadas diversas fontes de força eletromotriz, de resistência interna desprezível, que alimentam esses resistores. Resistores de 1,75 ohm e resistores de 1,25 ohm. Note que nesse caso, isso aqui é a resistência associada aos nossos amigos aqui. Eu tenho duas baterias aqui em paralelo, como já falei mil vezes para vocês, quando eu tenho duas baterias em série, a voltagem total é a soma delas. Quando a bateria está em paralelo, a voltagem delas é a voltagem nominal, que no caso específico é 3 volts. Então, isso aqui como funciona apenas, embora esteja em paralelo, Enzo, Vini, embora esses caras aqui estejam em paralelo, na prática essas baterias funcionam como uma única bateria de 3 volts. Que na vida real a gente diria que ela duraria mais tempo, mas vai ser a mesma coisa. Vou até redesenhar esse circuito aqui para ficar mais chique, tá bom? 1,5 volts. Quando a gente puder viajar de novo, eu vou passear com minha digníssima no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu vou tomar um café. Ah, lá tem bailão da hora. Eu vou tomar um café maravilhoso lá na Confeitaria Colombo. Em seguida, nós vamos passear no gabinete oficial do Rio de Janeiro, biblioteca mais bonita da América Latina. E, é claro, almoçar aos pés do Pão de Açúcar. E de tarde fazer meu... Subir o morro? Nunca. E almoçar no Jardim Botânico. O que você achou? Achei legal o percurso. Acho que faltou uma favelinha aí no meio pra ficar, né? E você gosta disso, rapaz? Vocês vão em shopping quando vão viajar para o Rio de Janeiro. Já, continuando aqui. A pergunta do problema é: ele quer saber quanto que vale a intensidade de corrente elétrica do circuito. Pessoal, tomem cuidado aqui. Esse circuito, ele tem um monte de baterias, tudinho. Você tem que delimitar quem é o gerador e quem é o receptor. O gerador é o cara que é maior, tá bom? Esse cara aqui é 9 volts. Como eu já falei anteriormente, você vai ter que verificar quais os polos dele. Aqui é polo negativo, aqui é polo negativo e aqui é polo positivo. Então o sentido da corrente vai ser esse, tá bom? Para cá, nada espetacular. Como isso aqui é um circuito muito simples, a gente pode fazer isso aqui por lei de Poulet, tá bom? O que é de lei de Poulet? Isso aqui é gerador. E tudo isso aqui, olha, tá vendo? Negativo, positivo. Positivo, negativo. Receptor. Tudo que tiver ao contrário é receptor. Positivo e negativo. Receptor. Negativo, positivo. Gerador de novo. Tá vendo? Então vai ficar como? Intensidade de corrente elétrica é igual a Φ do gerador menos Φ do receptor. É a diferença, né? Dividido pelo somatório das resistências. Intensidade de corrente elétrica vai ser igual a quanto? Quanto que é a Φ do gerador? Φ do gerador vai ficar 9 daqui, né? Mais 1,5 daqui. Menos, respira, a do receptor. Aqui é 3 volts, tá bom? Mais 1,5. Não esqueça que eu falei, embora existem dois receptores aqui, são receptores em paralelo. E receptores em paralelo, a DDP deles é a mesma. Eles funcionam como se fosse um único receptor. Dito isso, dividido pelo somatório da resistência. As resistências são fáceis, só tenho duas. Vai ficar quanto? Vai ficar 1,75 mais 1,25. Essa intensidade vai ser igual a quanto? Vai ficar 9
mais 1,5, que vai ficar 10,5, menos 3 mais 1,5, isso aqui é igual a 4,5, dividido pelo somatório da resistência, vai ficar 1,75 mais 1,25, isso aqui vai ser igual a 3. Essa intensidade vai ser igual a quanto? Vai ser 10,5 menos 4,5. Esse aqui vai ser igual a 6 dividido por 3, vai dar 2 ampere. Enzo, fala a verdade para mim, Enzo. Quando tu vê esses cálculos, não dá vontade de fazer física pelo resto da vida? Vinícius, tu não acha, não? Ricardo tá meio calado hoje, né? Ricardo tá aqui, né? Não, meu Deus, Ricardo não tá aqui. Ricardo deve estar na bad, o Palmeiras dele perdeu. Ah, verdade. Não, Ricardo. O Ricardo hoje me falou um negócio estranho. Ele disse que ia se vacinar. Não entendi direito, não, o que queria fazer. Já. Vamos dar uma olhada aqui nessa 840. Essa 840, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ela é o mesmo raciocínio, tá bom? Embora tenha capacitor também. É bem simples mesmo. 840. Considere que no circuito abaixo, o capacitor C1 esteja carregado. Que bom. É porque quando o capacitor está carregado, a intensidade de corrente elétrica no capacitor vale zero, tá? É uma lei, né? Aí tem um circuito aqui, simples, bacana. Letra A. Qual a resistência equivalente do circuito se for colocado no valor de X uma resistência de 20 ohms? Não tem sentido a pergunta, porque se eu coloco qualquer resistor aqui e como a intensidade de corrente elétrica vale zero, quanto que vale a resistência equivalente do circuito? Não vai alterar nada, não tem como colocar mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu calcular aqui. Se eu colocar qualquer resistor R aqui, e esse resistor está em paralelo com esse capacitor, significa que a intensidade de corrente elétrica dele vale zero. Então vai ficar como? Isso aqui está em série, que vai ficar em paralelo com esse, que vai ficar em série com esses dois. Aqui vai ficar 40. Deixa eu tentar fazer por partes, tá bom? Vai ficar em série aqui. 41. Aqui em paralelo, tá? Paralelo vai ficar como? Vai ficar produto dividido pela soma. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 20 vezes 40 dividido por 60. Esse aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 13,31. Somando tudo, a resistência equivalente vai ser igual a quanto? 20 mais 20 mais 13,3. Essa resistência equivalente vai ser igual a quanto? 40 mais 13,3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 53,3 ohm. Bem simples. Letra B. Ele pergunta qual a corrente em cada trecho do circuito na condição do item anterior. Rapidinho aqui. Tá faltando uma figura nessa questão. Só um minuto aqui. Não, tá bom. A gente vai dar o jeito. Na letra B, ele pergunta quanto que vale a intensidade de corrente elétrica em cada trecho do circuito. É bem simples.
a intensidade de corrente elétrica em cada trecho, na letra B aqui, vamos pegar aqui. Em primeiro lugar, vamos descobrir a intensidade 1. A intensidade 1 é igual a R dividido pelo somatório das resistências. A intensidade de corrente elétrica, quanto que é o U? A DDP, ele falou que é igual a quanto? 11, dividido pelo somatório das resistências, que é igual a 53,3. Essa intensidade aqui vai ser igual a quanto? 11 dividido por 53,3. Isso aqui é 0,2 ampere. Respira. Agora, quanto que vale a DDP2? A DDP2 vai ser igual a quanto? A resistência dele, que vai ser igual a quanto que ele falou? É 20, né? Resistência associada a ele. Lembra a fórmula, né? U vai ser igual a quanto? A resistência dele que vai ser 20, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, que é quanto? 0,2. Esse U vai ser igual a quanto? O 2, vale 20, multiplicado por 0,2, que é 0,4. É 20, aliás, perdão. 20 multiplicado por 0,2 dá 4 volts. E a partir dele a gente consegue descobrir quanto que vale a resistência. Na letra D, ele pergunta quanto que vale a capacitância dentro do sistema. Eu só tenho uma capacitância que ele falou, que vale 10 microfarad. Não é complicado. Essa questão aqui eu coloquei a mais, porque capacitores a gente vai ver depois, com mais detalhes. Senhores, a gente fez 1 hora de aula agora. Como veio pouca gente hoje, eu vou continuar gravando aqui. Aí a gente vai fazer o nosso trabalho, tá bom? Não é complicado essas questões, mas é que elas são bem detalhadas. Não esqueça de ver nossos materiais que estão sendo colocados lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu só parar a gravação aqui.